Boa noite, meu amigo Edson. E aí, meu irmão? Só compartilhando aqui os grupos, né? Pra eu começar aqui a fazer essa live. Esse assunto importante que não poderia ficar de fora. O comentário de ontem e o comentário de hoje, né? Afinal de contas, a gente estamos realmente com este pipinão de termos um presidente não muito sadio em suas faculdades mentais. E eu digo que maluco não é ele, maluco é ainda que tenta defendê-lo, né? Mas a gente vai já falar sobre essa questão. Eu tô aqui só terminando de compartilhar porque eu gosto de fazer a divulgação para as pessoas. Vamos lá, vamos compartilhando. Compartilhado, né? Tá, show de bola. Vamos lá. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Suderlan de Castro, né? Estou aqui da cidade de Maranguape, do estado do Ceará, deste Brasil lindo. Deste Brasil que tá quebrado ou não tá quebrado, quebrou ou não quebrou. Mas a gente vai falar uma coisa muito bacana sobre aquilo que foi falado, né? Pessoal, o Brasil, ele é um país bem diferente da década de 80 e 90, né? Nós temos um país mais sólido, um país mais competitivo em relação ao próprio negócio, né? E algumas coisas. Tá certo, é mal governado? É mal governado. A gente tem esse problema na questão da má governabilidade que o Brasil sofre. Mas um disparate, talvez uma forma meio maluca de você estar numa pandemia, no qual você não tem uma vacina, você não tem agulhas e seringas, e que você não tem nada, e o cara ainda brincar, não, tá quebrado. Né? E aí no dia seguinte diz, não, o Brasil tá maravilhas, tá de boa. Então você nota, eu vou ser bem sincero, uma pessoa dessa lá na minha terra era considerada de doido, ninguém tinha mais o que discutir e mandava lá pro hospício. Na década de 80, para ser exato, pessoal, o Sarney, ele andou fazendo umas besteiradas e nós fomos pegar dinheiro muito prestado do FMI e a moratória no Brasil disparou. Então o Brasil quebrou porque o Brasil estava dando calote, nem estava pagando os juros, nem estava pagando a dívida. Então, ou seja, aí aconteceu muita coisa, né? O presidente do Banco Central Americano, o FMI, né? O Clube de Paris, essas entidades que emprestavam dinheiro, estava preocupado com o Brasil porque naquela época ele devia 80 bilhões de dólares, mas 80 bilhões. Isso em 80, viu? Muito dinheiro. E aí tinha aquela consequência da quebra lá do México que foi de 70 bi. E o Brasil corria o risco da escalote, então todo mundo correu e teve aquela questão fora FMI, mas é porque o governo do Sarney não queria cumprir as normas. E o Funaro, tão incompetente quanto o Paulo Guedes, colocou o Brasil na situação hilária e quebrou. Então nós viemos com acertos e erros e o Brasil nunca mais quebrou. Por que eu quero falar isso para vocês? Vocês lembram que no impeachment, isso é bom, e eu queria até que as pessoas compartilhassem, porque eu sempre falo, a verdade ela sempre vem e a mentira tem pernas curtas. Lembra no impeachment 2016 até a eleição de 2018 e de vez em quando aparece um retardado ainda falando que o Brasil estava quebrado? Pois é, mimozinho, não estava, a verdade veio. O Brasil não quebrou. Em 2016 o PT não quebrou o Brasil tem mais de 330 bilhões de reservas internacionais. Na década de 80, em 87, no governo Sarney só tinha 4 bilhões de reservas. Nós temos 330 bilhões. Se tivéssemos parecido com a década de 80, aí nós estávamos quebrados. Mas mostrou que o Brasil é um país sólido, tem reserva, tem dinheiro, o que está faltando é governabilidade. Então, essa falácia de Bolsonaro de ontem assustou as pessoas, mas não os investidores indiretamente e nem as pessoas que ganham com países como o Brasil que vivem caóticos juros, né? Um país desigual, porque eles têm como soldar, têm como ver e analisar. Mas na década de 80 estava quebrado. Então, descobrimos que o único período que o Brasil quebrou
foi 1987, no governo Sarney, naquela época era chamado ministro da Fazenda, que depois mudou o nome para ministro da Economia, Funaro. E de lá para cá não quebrou mais. Teve solavancos, teve altas e descidas, mas não uma economia quebrada. Mas temos uma pessoa que se faz de doido e joga para a torcida dele, para os mínimos, para fugir da responsabilidade dele de presidente, de presidir, de solucionar. Pressionado por falta de um calendário X e de vacina no Brasil, aí fica correndo feito maluco. O mundo todo está aí tentando vacinar, porque as economias só vão voltar ao normal quando o vírus cessar. E a Colômbia aprova a Sputnik V. Tá todo mundo da América do Sul se vacinando e o Brasil ficando de fora. E aí nós temos um problema gigantesco, porque nós não temos seringas e agulhas, e o governo diz que só vai comprar quando os preços normalizar. Quando? Final do ano? Final do ano mesmo? Porque não tem como nesse exato momento os preços se normalizar, porque há uma corrida de quase 8 bilhões de pessoas no mundo para se vacinar. E países ricos comprando tanto a vacina quanto os insumos. Aí a gente puxa lá para os Estados Unidos, porque a gente precisa aprender os exemplos bons. Os democratas agora têm vantagem no Senado. Mando no Senado e na Câmara. Os republicanos no estado da Geórgia perderam. Vocês estão entendendo? Não, ou seja, os americanos passaram muito tempo com o maluco Trump, e quando ele não foi presidente para presidir e defender contra o coronavírus, o povo trocaram e ainda trocaram deputados e senadores na base de Trump. O que nós não aprendemos? Nós temos um maluco que anos atrás isso não era nem indicado para ser presidente de um prédio, está governando um país desse. Até os dados serem confirmados ainda, é a 10ª economia do mundo. Porque qual o risco do Brasil ir para a 12ª posição, mas está entre os entes mais ricos com uma palhaçada dessa. Olá, boa noite, engraçado que fala que o país quebrou depois de voltar de férias, hein? O golpe tá aí, quem quer? Esse trecho da música tá certinho que o país passa por hoje, né? É isso aí, Gleice. O bom, Gleice, é que a gente descobre as verdades em cima das mentiras. E em 2016 colocaram a culpa de um danado do impeachment, que era uma pedalada fiscal, e o que o Bolsonaro fez com mais de 50 pedidos lá de impeachment já era petimado. Estou falando em levar o país sério. Em 2019 e o primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, o Brasil já vinha crescendo vergonhosamente no seu PIB. Não havia políticas que pudessem solucionar os problemas de falta de emprego, investimento. Aí veio a pandemia, foi só a cereja do bolo para mostrar a incompetência deste governo. Não, mas o que me estranha mais, o que me deixa muito estarrecido é que ainda tem gente que acredita nessa balela e vai defender. Ele vem no outro dia, fala da imprensa. Ele falou com as palavras dele. 17 dias de férias, ministro da economia de férias, ministro da saúde de férias, presidente de férias, no meio de uma pandemia, não leva a sério. Em artigos foram ditos que o presidente tem caráter de sociopata, quase 200 mil mortos, o mundo todo se mobilizando atrás de vacina e ele tirando férias, nadando, falando que o país está quebrado. Aonde o país foi descoberto? Que bom que ele falou. Foi descoberto que tem uma reserva de 330 bilhões de dólares. Aonde em 1987 essa mesma reserva só era de 4 bi. E devido à moratória, devido aos juros, devido aos empréstimos que tinha, a falta de investimento e crescimento e falta de educação, o analfabetismo nas alturas, mostrando o fracasso político econômico dos militares que entregaram
por uma pessoa inepta, Sarney, e com um ministro da economia perdido, o empresário Funaro, parece muito o que estamos vivendo hoje. Um presidente que leva as coisas na brincadeira e um ministro da economia perdido, que não tem credibilidade naquilo que fala. Se colocar ele num botequim, ele corre o risco de quebrar o botequim, porque essas pessoas não trabalham. Está tudo hoje responsável pelos governadores e prefeitos. Hoje mesmo o estado de Minas Gerais, por conta própria, adquiriu seringas e agulhas. O presidente ainda tem a audácia de falar que as reservas que há nos estados é suficiente para vacinar a população. Sim, a primeira dose. E vai gastar todas as agulhas e seringas? E quem precisar de outros tipos de vacina, operação, cirurgia, vai ter que comprar na farmácia? Porque as clínicas particulares estão querendo aí comprar Coronavax, né? Coronavax, a vacina que os indianos produziram. Se não me engano, que esse é o nome dele. Já marquei meus amigos na declaração do incompetente do presidente deles, mas os homens sumiram, não responderam nada. Exatamente, meu amigo Edson. Hoje, muitas pessoas da classe média, muitos empresários, isso não é mais segredo, tá aí, não tem como esconder, estão arrependidos pelo voto. Já foi declarado que nós teremos um 2021 muito semelhante de 2020. Como pode? Como pode? Daqui a 3 dias a Inglaterra faz um mês que começou a vacinação. Daqui uma semana os Estados Unidos faz um mês que começou a vacinação. Países aí correndo, vacinando. A gente só vai ter uma solução quando resolvemos esse problema. E o Brasil está vivendo a segunda onda do coronavírus. Aqui virou país dos avessos. O Brasil era até considerado um país sério. O mundo lá fora não perdoa os malucos. Que se perdoasse, Trump tinha sido reeleito. Ainda existe patetas na rua gritando reeleição de Bolsonaro, pelo amor de Deus. Não, vamos ser sinceros. Se você é contra a corrupção, eu também sou contra a corrupção. Mas o fato da pessoa ser contra a corrupção não pode ser a mesma pessoa para apoiar a baderna, a balbúrdia, a bagunça, a desorganização, a irresponsabilidade, a falta de empatia. Que é isso? Quer dizer que o motivo da corrupção, essa falsa desculpa sua de combate à corrupção, era tudo aquilo que você queria para liberar essas outras qualidades horríveis? Mas temos condições de sair dessa crise, pessoal. Eu falo isso de forma por conhecer muito o setor econômico, ser um administrador, uma pessoa voltada na área da economia. E eu sei que o Brasil tem condições de sair. Vejam a potência que somos. Arrecadamos quase 4 trilhões de impostos. O impostômetro está aí para todo mundo ver. Investimentos que nós temos. O agronegócio é o mais respeitado e falado no mundo. No setor industrial do Brasil ainda engatinha muito ruim, porque não existe incentivo. Paulo Guedes não tem planos para crescimento econômico. Resolveu o problema da quantidade de pessoas desempregadas, geração de emprego e renda, né? E as reformas. Mas também a gente tem que ver que as coisas só andaram porque Câmara e Senado, mesmo com as incompetências e com as brigas nas suas vaidades nas suas eleições internas, ainda resolveram muito mais coisas do que o próprio governo. O governo está perdido. É brincadeira. Tem muita gente, Edson, meu irmão, morrendo de vergonha, fala do presidente, e aí talvez nem toque mais o nome. É vergonhoso. Estamos perdendo para país com situação econômica difícil, como o caso da Argentina, que já está vacinando a sua população. Aí comprou-se uma briga da vacina chinesa, que agora é vacina do Brasil, que é vacina sei lá de que mais.
A Coronavac, que é uma vacina que usa o mesmo sistema, que é um vírus inativado, é o mesmo sistema da Sputnik V, da Coronavac, né? Coronavac, perdão, porque eu não decorei o nome dessa vacina indiana. Vou chamar a vacina indiana. A mesma coisa que a Moderna usa. Não, a Moderna não, a Oxford. Por isso que é barato. Aqui tem tecnologia com RNA, né? É a Pfizer e a da Oxford. Não, a Pfizer da Moderna, se não me engano. Mas tá aí, muitas vacinas. A Sinopharm, chinesa. Mas o Brasil tá onde? Tá perdido aonde? Aí a gente tá vendo o primeiro mês sem o tal auxílio emergencial. E aí, como fica a situação? 23% já foi declarado que é o número de desempregados no Brasil. E a inflação batendo na porta. O gás, a partir aí de amanhã, ou se não me engano, no dia 7. Sobe 6%. O fanatismo político deixou transparente o real intuito de alguns que se dizem contra a corrupção, que na verdade não passa de alienados que se baseiam em fake news. Exatamente, Clicélio. Fake news. E o bom é que as pessoas que pesquisam, que lê, que confrontam artigo com outro, no meu caso, no seu caso, no caso do Edson, muitos amigos que tem aí, muitas vezes somos nós chamados de mentirosos. Enquanto eles que propagam as mentiras, que inventam, dizem que estão certos. E o Bolsonaro tenta atacar a mídia há muito tempo, que o pessoal não dá nem moral. Mas ele tem aí uma parcela de 17%. Esses 17 são os mais fiéis, viu? Que gritam, que fazem zoada. Mas as atitudes dele que ele vem fazendo, será que garante a reeleição? E aí a gente também tem que ocupar a oposição, porque ela é muito dividida, ela ainda tá batendo cabeça. Não é que Bolsonaro acertou, ele errou menos. Ele errou menos, porque os outros erraram mais. E aí por isso ganhou. Porque as pessoas falavam dele, batiam nele, e ele acabou sendo visto como uma pessoa que poderia mudar o outside, establish, contra toda essa baboseira. Na verdade, ele é um corporativo. Quem não tá vendo aí o MP do Rio de Janeiro mostrando as vísceras da corrupção dos Bolsonaros, Flávio e Carlos? O jumento disse que os brasileiros não estão capacitados para conseguir um emprego. Amigo Edson, eu vi isso. Vamos lá, pessoal. Nós estamos aí vivendo a Revolução Industrial 4.0. Quem assistiu o Fantástico? Daqueles robozinhos dançando que pareciam gente mesmo. E não era animação gráfica, era realismo. Não foi investido, pessoal, no Brasil, para que realmente, se eu for falar na indústria 4.0, os brasileiros não estão capacitados mesmos, não. A pandemia trouxe de forma antecipada empregos que necessariamente precisam de uma qualificação técnica e matou outros que estão atrasados. O Brasil realmente não possui gente capacitada para os empregos que está vendo. Mas isso não era para ser uma preocupação do Paulo Guedes? Se tivesse um Ministério do Trabalho também, que está tudo engessado lá no Superministério da Economia, que não fazem nada. Do presidente a preocupação de qualificar sua população e melhorar o ensino. Veja bem o que aconteceu com a gestão de Ricardo Vélez e principalmente o criminoso que destruiu tudo, Abraham Weintraub. Tomara que o Baleia Rossi ganhe na presidência da Câmara. Edson, existe a possibilidade. Nós temos que ver se Baleia Rossi vai dar realmente toda a independência da Câmara, já que ela está trabalhando sozinha, e se os impeachments, os pedidos de impeachment que foram engavetados por Rodrigo Maia, possam ser analisados. O Rodrigo Maia teve uma desculpa dizendo que o impeachment prejudicaria a economia. Mas será que não seria um alívio? Porque temos um maluco que soltou as retas dessa carroça, descida alta abaixo, desgovernado. Porque
vou dar um exemplo muito grande. O Edson, né, e a Gleiciele. Pessoas que têm seus comércios e eu sou um investidor. Quero investir meu dinheiro num dos dois. Aí o Edson, né, o Edson fala: não, eu tô quebrado. E eu, como investidor, o que eu vejo? Não vou jogar meu dinheiro aí numa pessoa que está quebrada. Eu quero jogar meu dinheiro que eu possa ter rentabilidade de lucro. Vou para a Gleiciele. Você está entendendo o perigo dessa fala? Nós não somos o único país do mundo que investidores querem investir. Não, nós temos muitos outros países aí disputando os mesmos investidores. Mas ele brinca porque a irresponsabilidade, o descompromisso, a retórica, a fala, né, de que não existe solução para o Brasil, as mentiras, fake news, é dele. Ele ganhou a eleição se utilizando nisso. Não, vamos ser racional. Tem amigos de direita que votou nele, mas eu pergunto, cara, você está tão consciente nas atitudes que ele está fazendo? Vamos ser bem sinceros, vamos ser bem realistas. Está consciente? Você concorda com isso? Porque o que nós estamos vendo mundo afora com países lá fora é uma realidade diferente. Isso aqui está bagunçado. Não, mas ele vem no outro dia, não, mas o Brasil tá meio maravilhoso, levando a brincadeira e ainda culpa a imprensa, diz que alterou e aquilo, etc, coisa e tal, aquilo que ele já tem costume de falar. Porque pegou mal, o Paulo Guedes teve que costurar, né? O palestrante de Paulo Guedes, assim é apelidado, né? Paulo Marqueteiro. Porque não resolve nada, pessoal, veja bem. Tá parecendo o governo Sarney que segurou o funário de todo jeito, numa economia fragilizada, quebrada, na qual eu postei nas minhas redes sociais, né, no Globo, ele falando que o Brasil não estava quebrado e quebrou. Nós não estamos quebrados, mas se continuarmos com essa desgovernança, essa loucura, a gente pode sofrer um colapso econômico. Tem investidores querendo investir no Brasil, mas precisa ser reajustados. Reformas importantes não serão aprovadas porque é falta de competência no ministro da Economia e no presidente. Se estaria tão preocupado com o país, por que não deu continuidade, né, ao decreto de calamidade, ao auxílio emergencial? Não, por quê? Porque ele quer mostrar que tudo isso era invenção da grande mídia que ele inventa, desculpa. Ele não percebe que foi por causa disso que o amor da vida dele, Donald Trump, perdeu feio. E o bom é que a democracia americana e a justiça americana pudesse prender Donald Trump. Cometeu muitas loucuras. Vocês viram que ele pressionou um senador lá da Geórgia para encontrar votos para favorecer, fraudar o sistema eleitoral. E o Bolsonaro fica falando isso. Quero ver como é que vai ser 2022. Ou eu espero de forma honrosa um impeachment. Há uma negligência nesse país. Há uma ingovernabilidade. No sossego. Ele não está preocupado. Ele tem lá 12 mil de aposento como capitão do exército, mas o salário de presidente e suas regalias, o cartão corporativo é sempre batendo recorde de gastos. Gastos e gastos. E ainda ele fala, tava bom 2016 quando tinha minha Lula, 3 milhões para cada, contigo. Qual é a diferença? Porque tu não tá botando os 3 milhões, mas teu filho estão colocando aonde? Que se não tivesse um MP do Rio de Janeiro, não tava aí. E aí a justiça, que até pouco tempo atrás, que era defendida, começa a ser atacada porque a justiça está fazendo o trabalho dela, investigando. Mas eu estou falando aqui, pessoal, é a questão da irresponsabilidade de um presidente falar que um país está quebrado. Um país rico, um país com capacidade produtiva. No outro dia vem brincando, o país está maravilhas. Nós temos 14 milhões e 600 mil brasileiros abaixo da linha da pobreza. Olha só que quanto este número aumentou. Temos aí aproximadamente aí 23 milhões de desempregados. Isso não é preocupação para um presidente?
investimentos baixos, não há vacinação, não há compra de vacina, nem seringa e agulha. O governo não leva a sério as vidas perdidas pelo coronavírus, que já está na sua segunda, né, a mutação, na sua segunda mutação, e muitos com medo que possa vir a terceira. O Brasil está crescendo nos casos. Eu não entendo e ainda busco compreender por quê nos deixamos chegar a este ponto. O combate à corrupção ele tem que ser de todos os lados. Esquerda, direita, centro, qualquer lado que você estiver. O que não pode ser aceito e tolerado é imprudência, irresponsabilidade, falta de compromisso, brincar com o país, fazê-lo ficar isolado no mundo. Nós estamos em 2021, pessoal, e parece que eu estou falando os mesmos assuntos de 2020. E eu sei da responsabilidade pelos grupos que tenho para falar a vocês que isso não é certo. Não é para estar acontecendo. E nós não temos culpa. 58 milhões votaram nele, num país de 220 milhões, que eu ainda estou para entender esse sistema meio maluco. Uma democracia onde 58 milhões volta para que os outros restantes fiquem sofrendo nas mãos, às vezes, de um maluco como esse. Mas tem muita gente se acordando. Tem muita gente acordando. O tombo é 4,38% no nosso PIB. Não, a gente quer o país crescendo, com certeza. E poderia sim eu estar falando bem de Bolsonaro. Poderia sim, se ele trabalhasse. Porque eu poderia ser uma oposição pelo fato de não gostá-lo, das suas convicções, mas se ele fosse alguém produtivo, eu teria toda, né, a honra de falar que esse aqui foi bem feito, esse aqui foi bem feito, esse aqui foi bem feito. Porque no governo Fernando Henrique, eu sempre falei que no plano real algo foram bom, aí outras coisas foram ruins. No governo Lula, os números por si só falaram e foram muito bem. No governo da Dilma, teve problemas, principalmente a questão da disputa de poder, Aécio Neves, Eduardo Cunha, etc. coisa e tal. Mas o que falar desse governo, porque eu tinha até então, antes, o do Michel Temer, o pior. Não, agora é o do Bolsonaro. E brinca. E ainda diz que é o melhor. Não existe melhor em cima disso, pessoal. Nós estamos no dia 5 de janeiro, no começo do ano, no começo do mês. Mas de ontem para hoje a sensação é de que nós estamos levando este ano nas costas há mais de 6 meses. Isso só no começo. Porque os problemas são os mesmos de 2020. Não foi renovado pelo ano novo a esperança. A gente está no beco sem saída. E não estão levando a sério. Amanhã a Pazuello falar um pronunciamento nacional sobre a danada da vacina. Por que queremos a vacina? Pode ser qualquer uma, pessoal. Não estamos aqui brigando pela Coronavac, ou pela Sputnik V, a Pfizer, a Moderna, mas uma que venha realmente desafogar o Brasil para que as coisas possam rodar, para que a economia volte, para que nós possamos, as pessoas que têm condições, viajar para outro país e ser barrado pela questão sanitária que não foi vacinado. Nós estamos falando de forma séria e sermos respeitados no mundo afora. Sermos vistos não como um país de tupiniquins, com espírito de vira-lata, mas com pessoas em evolução e país emergente, pujante. Nós estamos falando de coisa séria. São vários senhores, principalmente militares, fazendo besteira. Que vergonha! Pessoas com idade de ser nossos pais e nossos avós cometendo erros e pueris. Erros infantis. É preciso abrir os olhos. Não dá. Quando chegar a vacina e que o povo tiver imunizado, vamos às ruas. Vamos bater panela, vamos fazer o que for possível. Vamos mostrar para este cara que ele não tá no quintal dele, na casa da mãe Joana, para fazer o que quer. Tem que governar para todos e com responsabilidade.
Se não fosse as ações dos estados, o país estava pior. E aí ele fica dizendo, não, o STF me tirou a autonomia. Não, porque você não trabalha, cara. Numa pandemia, 17 dias você tá na praia, dando nada, fazendo onda. Comendo churrasquinho, dizendo que o país quebrou e eu não tenho como fazer nada. Então é isso, o país quebrou, o Brasil quebrou e eu não tenho como fazer nada, não vou pagar minha dívida, pronto. Não vou pagar uma dívida minha, o país quebrou e eu não posso fazer nada. Não vou pagar, pronto. E aí? Vai ficar por isso mesmo? O país não quebra. Passa por dificuldades econômicas, colapso econômico. Até porque o país, ele tem seus bens e a população, muito pouco, paga impostos. Os juros são renegociáveis. Porém, quanto mais tempo tivermos pessoas desse nível, mais tempo demoraremos a sair dessa crise. Tá aí, pessoal que votou em Bolsonaro, parabéns para vocês pela besteira que vocês fizeram. Estamos aí com o pepino grande, eu sei que muitos que votaram estão arrependidos. Tem uma turma por lá muito lunática que tá com ele, tudo bem, beleza, a gente entende essa carência, esse desejo obsessivo por eles. Mas a gente está começando a notar que o negócio não tá bem. O negócio não tá legal. As coisas não tão bacanas. E aí, pessoal, e a gente vê que o mundo dá resposta para. E o mundo é rápido, vamos lá. Quem tinha um pensamento muito próximo pro lado do Donald Trump, além do Bolsonaro, era o Boris Johnson, né? O ministro da Inglaterra. Ele pegou o coronavírus, foi parar no hospital, bateu na UTI, aprendeu. A Inglaterra fez distanciamento social, comprou vacina e colocou um lockdown. Nos Estados Unidos mesmo, com toda a maluquice do Donald Trump, falando aquelas besteiras, mas comprou as vacinas. Porque eu sempre falo pra vocês, não foi o Joe Biden ainda, porque não é presidente. Vai assumir dia 20. Mas mesmo assim, a equipe do presidente, que não deu ouvido a eles, né? Não deu ouvido ao Donald Trump, comprou, se antecipou, buscou uma solução. Agora é Joe Biden que vai tentar agilizar, aumentar a quantidade de vacinas, porque o povo está querendo, os investidores estão querendo, a economia americana também sofreu e precisa se erguer. A do Brasil, só Deus sabe, porque nós temos assim, ó, nós temos aqui a primeira possível vacinação, dia 20 se tiver, caso der errado vai pro dia 10 de fevereiro, e se der errado, depois do dia 10, qualquer dia, e qualquer dia pode ser até o final do ano, como dezembro. Veja como é ruim, incompetente demais. Não cobra. Não, se o próprio presidente não trabalha, por que ele vai cobrar dos outros? É isso que eu quero, pessoal. Conscientização, deixar disso. Ele não é um bom presidente, pelo amor de Deus, a história tá aí para falar. Nossos filhos, nossos netos, um dia abrirão um livro de histórias e vai deparar com as histórias da República, em períodos da redemocratização, né? A situação vexaminosa de Sarney, Collor, Fernando Henrique, Dilma Rousseff e Bolsonaro. Ah, o Temer, não vamos esquecer, Temer e Bolsonaro. O Brasil não consegue engatar um crescimento contínuo, porque quando as coisas estão boas, sempre aparece um maluco para destravar e quebrar. E aí de quebra coloca outro que é para poder ajudar em desenvolvimento. Colomba vai vacinar com a Sputnik V. Vacina. Matou o vírus, imunizou as pessoas, pouco importa. Pouco importa. E eu vou ser bem sincero para vocês. Comprou 2 milhões de doses da Pfizer. Tem 70 mil aí, da Oxford, 70 milhões. Que ninguém sabe quando é que vai vir, né? Então são 2 milhões de doses da Pfizer. 2 milhões? Uma população que vai precisar de 420 milhões de doses, porque é duas. Nós compramos 2 milhões, pelo amor de Deus. 70 milhões tem da Oxford. Só Deus sabe quando é que isso aqui vai chegar no país. Aí tem essa briga da Coronavac.
Você já viu como é que tá a situação lá de Manaus? Voltou de novo a piorar. Mas o país tá quebrado. E eu quero saber, tá quebrado? Não tá quebrado. Não tá quebrado. O país tá sendo mal governado. Aí sim, é uma verdade ser dita. Bom, pessoal, vou me despedir por aqui. Essa aqui era uma live que eu queria falar e, né, sobre o meu pensamento em relação à fala do presidente, falar que o país está quebrado um dia e no outro dia falar que tá mil maravilhas e levar as coisas na brincadeira. Um presidente que tirou férias ainda de boa, brincando com ministros e sem se importar com o que está acontecendo no Brasil, com as dificuldades. Não tem prorrogação do auxílio emergencial, as coisas estão começando a ficar difíceis. Nós já temos aumento aí de combustíveis, nós já temos aumento do gás, agora dia 7, 6% aumentando. As coisas estão caminhando para um desconhecido e um país que vai viver o 2021 muito semelhante a 2020, porque nós estamos, né, numa segunda onda do coronavírus e o pior, sem, né, uma vacina concreta, sem uma data concreta de vacinação, com o presidente fanfarrão, falando o que quer, com ministros incompetentes, diga por você passagem, né? Tá na hora de a gente acordar e levar a sério, porque eu quero um país melhor para mim, os meus filhos, os meus netos. Eu não quero um maluco que foi expulso do exército por desonra, que foi aposentado compulsoriamente com problemas de transtorno comportamental, que para bom entendedor é doido, governando este país. Então, mas eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, a gente se encontra numa próxima. Valeu!